Olá, eu sou a Laís Van Costa, do segundo ano da Odontologia UEPG, e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre o tempo de evaporação do solvente na resistência de adesivos universais em diferentes umidades dentinais. Como a durabilidade dos procedimentos adesivos na dentina ela vem sendo questionada, já que ela está relacionada com a condição de umidade ideal do substrato. E além disso, não há consenso quanto ao tempo de evaporação do solvente dos adesivos universais. Esse estudo visou estudar tais questões, tanto o tempo de evaporação do solvente quanto a influência da umidade dentinária na estratégia Self-Etch. Então foram selecionados 80 molares permanentes humanos ígitos obtidos no banco de dentes da UEPG, e eles tiveram suas superfícies oclusais desgastadas a nível de dentina por uma máquina de corte de gesso. E as superfícies proximais elas foram desgastadas com ponta diamantada 4137 em alta rotação. Depois disso, todos os dentes eles foram lixados e armazenados em água destilada na estufa. Esses dentes eles foram divididos em 8 grupos, de acordo então com o sistema de adesivo universal, podendo ser single bound universal e opt-bound universal, de acordo com a condição da umidade dentinária, podendo ser seca ou úmida, e o tempo de evaporação de solvente, podendo ser 5 ou 10 segundos. Então, aplicou-se um jato de ar a 2 centímetros por 10 segundos nos dentes, até eles ficarem com um aspecto opaco. Então, aí, obteve-se os dentes com dentina seca. Para a dentina úmida foi feita a mesma coisa, só que a dentina ela foi reumedecida com água destilada e uma micropipeta. Os adesivos eles foram aplicados com aplicador descartável, de acordo com a recomendação do fabricante. E, conforme o grupo experimental, evaporou-se o solvente, sendo 5 ou 20 segundos. Depois, o adesivo foi fotoativado. Em seguida, o dente foi restaurado com resina composta de forma incremental e armazenado em estufa. Após 24 horas, eles foram para a máquina de corte para o seccionamento da superfície oclusal. Cada espécie teve a sua área mensurada com um paquímetro, que é esse primeiro instrumento aqui, fixados no dispositivo de Girardelli com cola de cianoacrilato e submetidos a uma força de tração em uma máquina de ensaio. Os padrões de falha eles foram avaliados em microscópio e classificados em coesivo, adesivo e misto. Então, os resultados foram os resultados de resistência de união. Para o sistema adesivo Single Bound Universal, foi demonstrado que a interação dupla de umidade dentinária e tempo de evaporação não foi significativo, nem o fator principal, umidade dentinária. A única coisa que foi significativa foi o tempo de evaporação, e o tempo de 20 segundos superior aos 5 segundos. Mesma coisa para o adesivo Optibound Universal, que apenas o fator tempo de evaporação foi significativo, e novamente 20 segundos superior a 5 segundos. Os diferentes padrões de fratura, eles foram avaliados quantitativamente, e os resultados estão demonstrados aqui nesse gráfico. Observou-se a predominância de fraturas adesivas, seguida por fraturas de natureza coesiva em resina, fraturas coesivas mistas e fraturas coesivas em dentina pouco observadas. Aqui, voltando, a gente vê que a diferença de condição da umidade da superfície dentinária ela não foi significativa em nenhum dos adesivos. Possivelmente pelo fator de água dos adesivos testados, que seria suficiente para molhar a dentina e garantir uma qualidade da camada híbrida boa para o grupo da dentina seca. Outro fator relacionado aos bons resultados é a aplicação da estratégia Self-Etch, porque os adesivos eles não são afetados diretamente pela secagem da superfície, porque não ocorre o colapso das fibras colágenas. E assim, o adesivo consegue se permear pela dentina sem remover a esmerilha. Isso é comparado à dentina úmida, onde o adesivo ele consegue se infiltrar adequadamente, condicionando o substrato. E a evaporação do solvente antes da fotopolimerização do sistema adesivo, ela é considerada uma etapa super importante para aumentar a efetividade da adesão,
uma vez que ele é considerado o responsável pela produção de áreas onde a polimerização é incompleta. Isso corrobora, então, para os resultados dessa pesquisa, que o menor tempo de evaporação resultou em valores de resistência de união inferiores. Então, a gente acaba concluindo que para ambos os adesivos testados, as diferentes condições de umidade dentinária, elas não interferiram nos resultados de resistência à microtração. No entanto, o aumento do tempo de evaporação do solvente de 5 para 20 segundos resultou em melhores valores de resistência de união para os dois sistemas adesivos universais. É isso, muito obrigada pela atenção. E aqui as referências.